8 horas e 30 minutos, nós vamos voltar a falar sobre tarifas, essa guerra comercial que estamos acompanhando em tempo real, um capítulo que vai ficar certamente para os livros de história. E o professor Paulo Rabelo de Castro terá participação nos comentários contemporâneos desses tempos a respeito desse assunto. O Peter Navarro, que dispensa apresentação para o senhor, mas para o ouvinte aqui é sempre bom lembrar, o conselheiro sênior do Trump aí para assuntos de comércio e manufatura, disse que as tarifas de Trump vão consertar um sistema quebrado. Um artigo publicado no Financial Times, onde ele detalha ali com toda a propriedade as medidas anunciadas e as estratégias montadas nessa guerra com a China. Professor Paulo Rabelo, a pergunta e a provocação para o senhor é a seguinte: os Estados Unidos correm o risco de se tornar uma Argentina, que já foi uma grande potência, e aí, por alguns erros cometidos no meio do caminho, viraram uma economia muito menor hoje em dia? Risco zero. Risco zero, meu caro Pedro Campos. Bom dia, Pedro, bom dia, bancada do Jornal Gente. Bom dia a todos aqueles que nos estão acompanhando aqui. E gostaria de dizer para vocês que os Estados Unidos estão reagindo a uma situação de país gastador e estão querendo se reorganizar para ser um país que produz e poupa, ou seja, economiza e investe um pouco mais. E isso significa fortalecer uma nação e não desgastá-la. Esse é o jogo que o Trump está querendo redesenhar, e para isso esse Peter Navarro, que é um economista que o aconselha, mas entre muitos outros, tem dito que é um papel que pode ser desempenhado pelas tarifas. Discordo. As tarifas às quais o Peter Navarro atribui tanta importância são como, por assim dizer, um porrete. São como um instrumento de ameaça com o qual o Trump dá um chega para lá geral em todos os seus parceiros comerciais, independentemente da cor da bandeira de qualquer país. Mas ele tem um desafeto na pracinha, que é a dona China. Mas é o seguinte, né, professor? O Trump trucou. A China pediu 6, o Trump está no 9. E agora a China já está no 12. Eu quero saber o seguinte: quem que tem o zap nessa história? O que tem é que esse truco pode ser um telefonema, que, segundo um post aí do Trump de ontem ou anteontem, é quase que um convite para que a China diga: vamos sentar para conversar. Por quê? Porque esse jogo de aumentar o nível da barreira comercial, porque a tarifa é um imposto, é como o imposto da blusinha. Só que ao invés de ser 20%, já passou para 50%, já passou para 84% no caso da China e 104% no caso dos Estados Unidos. É praticamente um convite a uma suspensão do comércio, que é algo que não se concede. O comércio já vai estar desorganizado pelos próximos dias e semanas entre esses dois países. Países menores, como a Coreia, por exemplo, como Singapura, como o Japão, já estão, como eu disse aqui de outra semana passada, comprando passagem para Washington e marcando reunião com hora certa com os principais negociadores americanos. Ou seja, essas tarifas que foram marcadas com os países que têm maior superávit em relação aos Estados Unidos devem cair da faixa dos 34% ou dos 20 e tantos por cento para uma faixa aí entre 10% e 20% no máximo. E a tarifa média, se o cenário for positivo, Pedro, como eu avalio que seja, porque Trump não é um iconoclasta, ele já foi comparado até com Nero, aquele imperador que resolveu colocar fogo em Roma. Eu não vejo o Trump colocando fogo em Nova York. Pelo contrário, ele ajudou a reconstruir Nova York
o objetivo dele é reconstruir o país. Os oposicionistas do Trump gostam de atribuir um caráter incendiário e destrutivo por causa daquela personalidade agressivíssima e petulante do presidente americano. Mas ele, na realidade, tem método naquela loucura. Ele está realmente dando um chega para lá na China e aguardando esse tal telefonema com o qual negociações serão empreendidas. E em que direção? Para resumir, nós temos que pensar que, na realidade, a tarifa ela faz o papel do que seria a desvalorização do câmbio, ou seja, a moeda americana é um interesse dos Estados Unidos, é um interesse do câmbio que a moeda americana fique menos valorizada. Aí vai dizer, bom, ele quer fazer o que aqui a gente reza para não acontecer, que é a desvalorização da nossa moeda. A resposta é sim. No caso americano, ele gostaria que houvesse ou a desvalorização da moeda americana ou, preferivelmente, uma revalorização, ou seja, um aumento da precificação, por exemplo, do yuan chinês. E o que acontece quando a sua moeda fica mais forte? Você compra mais do exterior, portanto, importa mais, e os seus produtos de exportação ficam um pouquinho menos baratos ou um pouco mais caros, e você vende um pouco menos, que é exatamente o que ele pretende extrair como resultado da China. Um yuan um pouco mais valorizado, caindo, por exemplo, de 7 para 1, no caso da relação que tem com a moeda americana, para uma posição 5 para 1. Já seria um ótimo resultado, porque os produtos chineses ficariam um pouco mais caros e ele conseguiria vender mais para os Estados Unidos e ele conseguiria vender mais para a China. Então, é esse o jogo. Portanto, não pensar só em tarifas, como o tal Peter Navarro falou, mas pensar na dança das moedas e também na dança das dívidas. É preciso, e eu não quero complicar mais a vida de quem nos acompanha aqui, mas tem um outro elemento, que é a China hoje, por ter sido uma moeda muito desvalorizada, ela acabou exportando muito, ficou com dólares na mão e comprou títulos do Tesouro americano e em grande quantidade. Hoje ela é credora dos Estados Unidos e dizem as más línguas que ela tem vendido esses títulos para, de certa forma, desvalorizar os títulos americanos e subir a taxa de juros americana. Tudo que os Estados Unidos e o Trump não quer. Portanto, uma maneira muito sutil dos chineses estarem espicaçando hoje os Estados Unidos não é aumentar a tarifa, como tem sido noticiado, e sim vender títulos americanos e fazer com que a taxa de juros americana suba e, portanto, torne a vida dos americanos um pouco mais difícil com o financiamento de automóveis, o financiamento de imóveis. Eu vou até entrar nessa questão. Isso é muito ruim. Entrar nessa questão, desculpa interromper o senhor, porque era exatamente o gancho da pergunta que eu faria para o senhor, porque a China possui centenas de bilhões de dólares das reservas, de suas reservas investidas em títulos americanos. Se o país começar a vender fortemente essas reservas, isso pode impactar o dólar e as taxas dos juros americanos? O senhor desculpa a interrupção, mas é que o senhor deu o gancho exatamente para a minha pergunta. A sua pergunta vem na hora certa, Sônia. Eu já estava realmente me segurando aqui, porque o assunto, como eu tentei mostrar, ele é revestido de várias facetas. É como se fosse um poliedro. Tem várias caras. Uma das caras é a tarifa, a outra cara é o câmbio, a outra cara são a relação entre as dívidas dos países. E a outra cara, finalmente, é a geopolítica, inclusive militar, porque, no fundo, há uma briga, e no final essa é a briga, por uma certa hegemonia, inclusive nos mares. Ou seja, os Estados Unidos hoje estão muito preocupados em, pelo menos, conter o avanço chinês. Portanto, é preciso entender um pouco melhor essa reação americana, mas, para resumir, para quem nos acompanha,
os Estados Unidos pretende ser, na cabeça do Trump, um pouco menos gastador e consumidor e mais poupador, e fazer com que a China seja, o que não é ruim para o chinês, um pouco mais gastadora, sair viajando, passear, etc. e tal. A gente ter mais chinês aqui nas praias de Copacabana e na Avenida Paulista passeando, mas que para o chinês, nota bem, ainda não é o momento, porque eles gostariam de continuar ainda sendo poupadores e avançar ainda mais no seu plano de desenvolvimento. Curioso que isso nos serve como um alerta. O Brasil é um país que parou de ser poupador e virou um gastador e um país deficitário antes da hora. Então, respondendo à sua provocação, Pedro, os Estados Unidos não ficaria parecido com a Argentina, que essa está um pouco fora do jogo. Acabou de receber agora um dinheirinho do FMI. Eles estão num outro estágio, lá no fundo do poço ainda, infelizmente. Os Estados Unidos correriam o risco de virar um Brasil. Nós é que temos um risco de, quem sabe, olhando para essa crise toda, e o nosso realzinho, que ao invés de se valorizar, como quer o Trump, e como seria bom para nós, acabou se desvalorizando ontem, chegou a 5,90, isso é que deve nos alertar para o fato de que ninguém no mercado brasileiro está mais confiando na política econômica nacional. E isso é muito ruim para o Brasil. Professor, nessa questão aí da taxação, do tarifaço, etc., tem a ver com a decisão do atual governo americano de reequilibrar ali a balança comercial com os demais países, né? Aquela lógica segundo a qual todo mundo tinha direito de taxar os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não tinham direito de taxar ninguém. E assim, eu também tenho um certo exagero na reação disso tudo, né? Porque o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação tarifando os produtos chineses é o que o Brasil faz, e faz há muito tempo. Né? O Brasil taxa as blusinhas, né? Fica todo mundo horrorizado com os 100% de 104% de taxação de produtos chineses nos Estados Unidos. A taxação das blusinhas aqui soma 96%. E não houve essa grita, né? Pelo menos aqui no Brasil não houve essa grita, nem muito menos reclamação chinesa. Para comprinhas de R$50, os brasileiros pagam 60% de imposto federal de importação, pagam PIS, COFINS, pagam, enfim, IPI, e ainda tem o ICMS que chega a 19% em alguns estados. Isso aí é algo muito próximo de 100%. Então, o que eu queria que a gente levasse em conta para entender melhor o que está acontecendo, né? Porque o governo americano está defendendo lá os interesses que julga mais convenientes para o seu país, né? Quando as pessoas comparam, né, o Donald Trump a Nero tocando fogo em Roma, eu acho que a diferença para o Nero é que o Donald Trump está tocando fogo em Pequim e também em Berlim, Paris, etc. Né? Então, é exatamente isso. Não é um esforço desafiador do ponto de vista até da nossa inteligência, né? O porvir, né? O que é que podemos esperar de um mundo em que os Estados Unidos imponha esse reequilíbrio na balança comercial com tantos países? Você tem toda a razão, Cláudio. Aí passamos a uma discussão de estilo. Quem assiste a esses filmes, eu até recomendo filmes interessantes, uns mais na linha de documentário e outros ficcionais, mas baseados em fatos reais sobre o senhor Trump, para entender a personalidade com que nós estamos tratando. E esses documentários e filmes são bastante, a meu ver, próximos do que deve ser essa personalidade vulcânica e atirada, e que não gosta de perder tempo, ou a percepção que ele tem de perder tempo. Então, ele poderia ter feito uma abordagem diplomática, marcar uma reunião para daqui a 6, 9 meses da Organização Mundial do Comércio, sentar com esses países todos, reunir mais de 200 diplomatas falando entre si para emitir um comunicado. Ou fazer uma reunião um pouco mais rápida, do tipo que já ocorreu no passado entre banqueiros centrais, já aconteceu nos anos 70,
aconteceu nos anos 80 e os Estados Unidos sempre conseguiu fazer esse processo de desvalorizar o dólar quando ele estava valorizado demais e se reorganizar sem tanta agitação. Mas dessa feita, há elementos também belicosos, como eu disse, há elementos de atrito que o Trump está querendo provocar com a China. É um chega-para-lá geopolítico e militar, sim. É um cruzar de chifres entre dois touros. Não é? E esse é o momento em que ele acha que tem que avançar e não mostrar que está enrolado com essa missão que ele tem de tomar conta do mundo inteiro como polícia do mundo. Isso custa muito caro e rende muito pouco, enquanto a China dá uma de boazinha, prometendo comércio, infraestruturas nos terceiros países, etc. e tal, que é uma maneira muito mais simpática e bem mais lucrativa de exercer a sua influência. Ele quer trocar isso. Agora, eu não vejo muito ainda, são os Estados Unidos com esse novo papel, que seria o papel de reorganizar as bases do seu bloco. É nesse sentido que eu acho que os Estados Unidos estão atrasados. Eles ainda não definiram quem é do time da América. E a América Latina, na realidade, que seria naturalmente uma candidata a um alinhamento com os Estados Unidos, ela está muito jogada nos braços dessa relação Sul-Sul, que a gente até hoje não sabe bem o que é que nos beneficia. Então, nós, na realidade, Brasil, voltando aqui para a terrinha, Cláudio Humberto, estamos completamente perdidos na nossa diplomacia. E por um motivo, nós não temos plano. E para quem não sabe para onde vai, tanto faz o caminho. E o nosso caminho é esse. Um dia tem uma bala perdida aqui, outra lá. E um dos aspectos desse país perdido é a total insegurança pública, que é uma manifestação, como acabou de dizer o presidente da Câmara, não sei se com muita sinceridade, esperemos que sim, de que ele já vê a segurança pública como um elemento que é um câncer em fase de metástase. Não pode ser mais grave do que isso. Vamos ver o que é que ele vai fazer. O que isso tem a ver com o Brasil e as tarifas, etc.? É o país que não se cuida. Nós vivemos com o tarifaço das blusinhas, vivemos com outro tarifaço invisível, que é a possibilidade da gente sair de onde está, ir para a rua e morrer. São tarifaços distintos, mas todas são penalidades contra o nosso próprio país. Professor Paulo Rabelo de Castro está ao vivo aqui no Jornal Gente. Professor, você usou agora uma figura muito interessante de dois touros disputando ali o espaço com os chifres, Estados Unidos e China. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: independente do que vá acontecer, já há um impacto no comércio mundial a partir de hoje, com as tarifas entrando efetivamente em vigor. Quem é que tem mais gás, quem é que tem mais estrutura para segurar e falar, olha, não sou eu que vou dar o telefonema, é você? Os Estados Unidos ou a China? Olha, a China, eu diria que tem mais poupança. Como eu disse, os Estados Unidos hoje são um país mais gastador. E todos os gastadores gostam de ir mais frequentemente a supermercado. E, portanto, eles estão mais dependentes dessa necessidade criada. A China, coletivamente, ela é mais poupadora. E, nesse sentido, é um recurso importante. Eles são mais contidos. Em segundo lugar, eles têm uma vantagem na desvantagem, que, a meu ver, é o fato de que ali um manda e o resto obedece. Numa democracia como nos Estados Unidos, por mais metido autoritário que seja o senhor Trump, ali existem 3 poderes e ele não pode se meter a besta. Ele tem eleições intermediárias daqui a 2 anos para enfrentar e a democracia exige que ele seja autocontido e negocie. Isso é mais complicado do que o Xi Jinping, junto com o Comitê Central,
emitir uma ordem e a turma toda obedecer. Também uma vantagem da China, mas eu prefiro a desvantagem da democracia, que fica aqui bem registrado, porque essa desvantagem, no fundo, é a nossa fortaleza se a gente sabe o que fazer com ela. Não é o caso do Brasil, que não sabemos o que fazer com a nossa democracia. Na realidade, é uma democracia de fancaria, aquela em que, na realidade, os manganos lá de Brasília mandam e desmandam, e aqui a gente fica atarantado comentando no Jornal da Manhã. E finalmente, quero te dizer, onde é que os Estados Unidos desequilibram o jogo a seu favor? Eles são uma nação que é mais diversificada na sua produção e menos dependente do comércio internacional. Se a gente somar o que o Canadá e o México ajudam a fazer daquela região uma grande região autossuficiente, e nesse sentido, uma grande estupidez, o Trump continuar brigando com o Canadá e com o México, já pararam de brigar, porque eles constituem uma região econômica comum. Não é? Eles dependem menos da China. E a China, se começar a não vender, a sua máquina exportadora vai fazer engasgar a máquina produtiva. E, portanto, a China também tem pressa para resolver esse processo. Eu acho que, por último, tem um último aspecto. Os Estados Unidos hoje ainda, eu acho que tem vamos dizer, um poder militar que ainda encabula um pouco a China. Talvez não daqui a 10 anos. E essa é a razão pela qual o Trump quer dar um chega para lá também na geopolítica militar atual. É isso aí, porque faz agora, ou senão daqui a pouco já não consegue fazer nem isso mais. Professor Paulo Rabelo, explicando em detalhes esse assunto complexo aí das tarifas, sempre com muita didática aqui no Jornal Gente. Obrigado pela presença, semana que vem tem mais. E espero que com menores tarifas e já com um telefonema dado. Vamos aguardar. Ver quem é que vai dar esse telefonema. Esse que é o problema agora. Vai ver que Valeu, professor. Obrigado, um abraço professor. E um bom dia a todos, bancada. Até a próxima. Esse aqui é o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, trazendo a notícia e explicando tudo para você. A gente volta rapidinho.